E uma coisa que eu fazia era estudar a TRI. Então eu fiz muito isso ao longo do meu processo. Eu via qual era o tipo de questão que caía e que a TRI valorizava mais, que era mais fácil. E isso foi fundamental, porque eu vi gente que passou de 42 em matemática e não chegou a 900 acertos, pontos. Sim, isso é Entendeu? muito absurdo, é. E eu cheguei a 925 com 41, sabe? Então eu falei assim, eu tenho que estudar a TRI. Estudar a TRI, isso foi fundamental. Sabe aquela questão do time? Eu Aham. não li aquela questão. Eu não cheguei a ler essa questão. Falei, essa questão é muito... Eu li, na verdade, assim, 2 frases dela. Essa questão é muito difícil, vou deixar pro final. E acabou não dando tempo. Se eu Olha tivesse lido só. e gastado muito tempo, eu teria não feito questões que eu acertei, entendeu? Sim. E isso você já treinava enquanto você fazia provas do Enem, por exemplo? Treinava. Eu treinava enquanto eu fazia e eu também analisava. Porque na plataforma de matemática que eu assinei, tinha separado bonitinho. Médio, fácil. Era misturado. Aham. Mas do lado da questão, do lado da questão mesmo, tinha escrito se era médio, fácil ou difícil. Então eu já tinha mais ou menos uma noção dos assuntos que poderiam ser mais fáceis e mais difíceis na prova, Sim. entendeu? Tá. E aí, no começo isso foi chato? Pensar, ficar olhando questão por fácil, mais difícil? Ou já foi tranquilo desde o começo? Sabe por que não foi difícil? Porque isso foi uma das coisas que eu botei de meta pra mim depois que eu fiz o Enem em 2020. Porque isso foi uma coisa que eu negligenciei em 2020. Aí eu fiz aquele diagnóstico meu. Falei assim, eu não posso deixar isso de lado, porque isso botou minha nota lá embaixo. Então eu não posso... Por exemplo, só pra te dar uma noção, eu acertei, se eu não me engano, 40 em matemática, ficou 840 em 2020. Olha. Então foi lá pra baixo a nota. Notas de matemática. É. Tem, Entendeu? aham. Foi lá pra baixo. Aí eu falei, não, eu não posso, não pode acontecer isso de novo. Então eu foquei nisso como se fosse uma meta, assim, meta mesmo, sabe? Então Sim. acabou que não foi tão tortuoso, assim. E é engraçado que quem tem facilidade em matemática acaba por esse caminho, de acertar as difíceis, erra Uhum, alguma besteirinha nas exatamente. fáceis. Era o meu caso. Nossa, cansei de fechar simulado, prova do Enem. Eu acertava 43, 40. Aí eu olhava a questão que eu tinha errado. Bobeira, sabe? Bobeira. Sim. Cálculo rápido que você faz. Entendeu? Aí eu falei, não posso acontecer isso de novo. Não pode. Aham. Muitas vezes eu foco em alguns podcasts em quem está começando, mas eu acho que para o seu podcast agora é mais quem já está indo bem, mas a TRI ainda desfavorece, ou ainda erra besteira. O Exatamente que isso. você diz para essas pessoas? Eu acho que o Enem é uma prova muito complexa. Ela não envolve só conteúdo. É uma maratona mesmo, sabe? Você tem que focar no seu bem-estar e na TRI, entendeu? Você tem que estudar a TRI. Você não pode ir seco. Você tem que saber quais assuntos são os assuntos que geralmente vêm com maior facilidade, qual que é o tipo de questão, questão grande, questão média, questão pequena, fazer aquela separação que você fala no Sniper, questão A, B e C, Aham. né? Isso é muito bom. Você até marca no cantinho, essa questão aqui é questão B, essa aqui é questão C. Aí você vai faz as As, depois volta na B, faz a B, depois deixa a C mais pro lado, porque não vai te render tanto ponto se você errar ou acertar. É melhor você garantir A e B e errar uma C do que acertar uma C e errar uma A. Entendeu? Então, assim, Sim, isso é fundamental. Você tem que estudar, saber o Enem, saber a TRI, como é que funciona. Porque as sim, outras sim. provas, vestibular tradicional, não tem isso, né? Tem um peso de desempate, talvez. Por exemplo, se empatou nota, acerto, aí quem acertou mais em determinadas questões. Mas isso aí é menos complexo do que a TRI do Enem, sabe? Porque a TRI do Enem você engloba todas as disciplinas, todas as matérias. Então você tem que saber mesmo. Sim, sim. Tá, então essa análise do TRI, também a gente continua também com a análise de erros que você fez, né? Com Isso certeza. também é Isso que importante. eu fazia depois dos simulados. Eu pegava o simulado, aí com a mesa digitalizadora, eu conseguia colocar um marca-texto bonitinho Então eu pegava o verde nas questões que eu tive facilidade, eu nem voltava nessas questões. Pegava amarelo, questão que eu acertava, mas tive dificuldade, ou questão que eu errei, mas podia fazer uma revisão mais tranquila, e vermelho aquilo que eu precisava revisar mesmo. Então eu fazia como se fosse um diagnóstico mesmo ali da minha prova. E eu não perdia tempo revisando todas as questões. Não precisava disso, sabe? Porque eu vejo gente que revisa tudo. Não precisa. Cada questão, não precisa disso. Você chega ali, eu revisava a amarela,
e a vermelha. Então eu revisava essas. E claro que a vermelha é um pouco mais a fundo, né? Ia ver vídeo e tal, essas coisas todas.